Pablo é artista plástico e sempre gostou de ciências exatas. Suas telas são carregadas de motivos geométricos. Atualmente, desenvolve telas com temas circulares, e sua preocupação maior é entender a construção dessas figuras. A paixão de Pablo pelo seu trabalho é tanta que não é raro ele passar noites inteiras pintando. E às vezes, até sonha com seus quadros. O que essa coisa tá fazendo aqui? Olá, Pablo. Não precisa se assustar. Este círculo que você está segurando vai ajudá-lo a entender um pouco melhor as formas que você recria dia e noite nessas suas telas. Poxa, isso ia ser ótimo. Quem sabe não é essa inspiração que eu tô precisando para terminar de pintar os meus quadros? Mas você não me é estranho. Eu te conheço de algum lugar. Eu sou Arquimedes. Vivi na Grécia muitos séculos atrás. Estudei as relações matemáticas entre uma circunferência e o seu diâmetro. Também fiz importantes descobertas no ramo da física, como a roda dentada, a roldana. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Lembra dessa minha frase? Modéstia à parte, ela ficou bastante célebre. Ah, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Mas o que eu vou fazer com isso aqui? Quando os antigos geômetras começaram a estudar as áreas de figuras planas, sempre buscavam uma relação entre essas áreas e a área de um quadrado. Eles tentavam encontrar um quadrado que tivesse a mesma área da figura em questão. Assim, surgiu a palavra quadratura, que com o tempo virou sinônimo do processo de determinar áreas. Um dos problemas mais importantes da história da geometria é a famosa quadratura do círculo, que consiste em tentar construir um quadrado que tenha a mesma área de um determinado círculo. Eu lembro de ter visto nas minhas pesquisas que muitos matemáticos tentaram resolver este problema, utilizando somente régua e compasso, mas concluíram que ele não tem solução. É verdade. Porém, outras figuras podem ter a mesma área de um círculo. E como você está se inspirando em círculos para realizar suas obras, é importante que entenda como é calculada a área desta figura geométrica. Basicamente, o caminho para isso é obter, a partir de um círculo, uma outra figura geométrica. Você já tem em mãos. Agora é começar a raciocinar. Bom, eu acredito que essas divisões em fatias sejam uma pista para calcular a área do círculo. Para facilitar o meu trabalho, eu vou tirar uma foto e trabalhar a figura no meu computador. Bom, então eu vou decompondo esse círculo em fatias cada vez menores e empilhando uma sobre a outra. Veja só. Aparece uma figura que se aproxima cada vez mais da forma de um retângulo. Muito bem, Pablo. Isso significa que é possível construir um retângulo que tenha a mesma área de um círculo dado, sendo que o menor lado do retângulo vai ser igual ao raio do círculo. E o lado maior vai ser igual à metade do comprimento da circunferência. Então, como a área de um retângulo é calculada multiplicando um lado pelo outro, a gente também pode dizer que a área do círculo é o resultado da multiplicação do raio pela metade do comprimento. Mas, Arquimedes, é possível construir outra figura geométrica além do retângulo que tem a mesma área de um círculo? Bom, que tal constatar você mesmo? Eu acho que esta figura pode ser decomposta nos seus círculos concêntricos. Isso mesmo, Pablo. Usando a imaginação, podemos abrir e esticar esses círculos formando retas de diferentes tamanhos. Dessa maneira, forma-se uma figura que se aproxima
de um triângulo. Que legal! O que antes era um círculo se transformou em um triângulo retângulo. Exatamente. A área do círculo é equivalente à área de um triângulo retângulo, que é calculada multiplicando sua base pela sua altura e dividindo por 2. E neste caso, a base, que é o cateto maior do triângulo, é igual ao comprimento do círculo. E a altura, que é o cateto menor, é igual ao raio da circunferência. Então, partindo do cálculo da área do triângulo, podemos dizer que a área do círculo é o seu comprimento vezes o raio dividido por 2. Perfeito! Aí está uma das formas de calcular a área do círculo. Nesse caso, é preciso saber o comprimento do círculo. Mas existe ainda um outro caminho para calcular a área do círculo. Para isso, é preciso procurar uma relação entre o comprimento e o raio da circunferência. Primeiro vamos relembrar o que são figuras semelhantes. Essa eu sei. Duas figuras são semelhantes quando uma é como se fosse ampliação da outra. Isto é, obedecem à mesma proporção entre suas dimensões correspondentes. Isso mesmo. Duas circunferências sempre são semelhantes. Isso vale para qualquer circunferência, para todas as circunferências do mundo. E uma propriedade importante das figuras semelhantes é que elas sempre possuem medidas lineares correspondentes, proporcionais. Quer dizer, quando o diâmetro de uma circunferência é o dobro do diâmetro da outra, então o comprimento dela também é o dobro do comprimento da outra. E se os comprimentos e os diâmetros de duas circunferências sempre são proporcionais, é possível dizer que toda vez que dividimos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, obtemos o mesmo valor, o famoso número π. Então, se o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π, o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Se o diâmetro é o dobro do raio, então o comprimento de qualquer circunferência pode ser calculado como 2 vezes o raio vezes π. Ótimo! Aí está. Também podemos calcular a área do círculo utilizando só o número π e o raio. Mas isso a gente pode deixar para o pessoal da sala fazer. Puxa, Arquimedes, com essa conversa toda, já estou cheio de ideias para pintar novas telas.